Shalom, querido. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Glória. Nós viemos aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, para pregar. Hoje e amanhã, hoje é dia 4? Hoje é dia 4 de dezembro, né? E nós vamos fazer o 33º Código dos Profetas. Eu vou falar algo muito interessante, queria que você viesse junto aqui. Vocês, né? Sabia que tem filhos que Deus odeia? Sabia, amor? De tanto fazer coisa errada. A Bíblia diz assim, ó, que Deus ele é tardio em irar-se. Glória a Deus por isso, que nós não, né? Sim. Nós somos já, né? Toma lá da cá, mesmo convertidos, a gente tem alguma ira ainda. Sim. E isso mostra quando a gente tá no trânsito, o pessoal lá faz uma coisa errada, você, abençoado. Sim. Mas no seu coração você não queria falar abençoado. Sim. Né? Então isso mostra ainda que a gente se ira facilmente, mesmo depois de convertido. E um extremo é Jesus dando a face para levar outro tapa, né? Falou, você levou um tapa numa face, dê o outro lado. Quem de nós que, né? Sim. Dá o outro lado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deuteronômio 28, apóstolo, diz que as bênçãos correm atrás dos obedientes. Água viva aqui. As bênçãos correm atrás dos obedientes. Então, se você tem uma vida de obediência, apóstolo, todos os dias você luta para obedecer a palavra de Deus, todos os dias. Eu não estou falando uma semana, tá? Que Deus possa olhar para você e ver que dia após dia você está interessado em santidade. Quando você peca é um acidente, não uma rotina, né? Você vê que a pessoa começa a plantar coisas boas. Porque Deuteronômio 28 fala que você será abençoado no campo, na cidade, a tua prole, tua geladeira, tua conta bancária, tua amassadeira, teus clientes, tua vida profissional, tua saúde. Lá fala tudo. E o que acontece com algumas pessoas, apóstolo? Elas têm uma impressão de que elas olham no espelho, mesmo se elas verem um porco todo enlamacento, elas têm a impressão de ver uma ovelhinha lindinha e de que Deus está passando a mão na cabeça deles. Tem pessoas que elas se tornam colhedoras de maldições, e a Bíblia diz que está em Deuteronômio 28 também, a maldição dos desobedientes, apóstolo. E aí elas começam a colher isso dia após dia, não é assim? Sim. Sim, a lei da semeadura, né? Sim, mas aí tem crente que fala, puxa, estou servindo a Deus e estou patinando, estou servindo a Deus e não estou colhendo. Deus fala assim, ó, que o obreiro é digno de seu salário. Eu e o apóstolo João estavam conversando agora que tem pessoas que trabalham 5 dias por mês no reino e que é o salário de 30 dias, apóstolo. Não tem como, né? Deus é justo. Trabalha muito pouco, sempre está com preguiça, acorda tarde, não vai nos compromissos com Deus, faz de qualquer maneira. A Bíblia fala assim, ó, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então não é que você está servindo a Deus que você vai receber bênção. Tem gente que está servindo a Deus que está recebendo maldição. E a palavra de Deus, não é que Deus não seja bom. Deus já criou uma lei. E a lei serve para mim, para você, para a pastora Silvana, para a apóstola Nilcélia, ou para qualquer outra pessoa na terra, conhecendo a Deus ou não. Sim. Tem muita gente que, sabe, eu estou na igreja e não estou prosperando. Outra coisa que a gente estava falando aqui é que se você entrar numa igreja e você vê tua cobertura, os anjos da igreja, se eles não estiverem avançando, sabe, operando sinais, prosperando de alguma maneira, com lutas, todo mundo faz com lutas, né? Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eles não estiverem colhendo coisas boas, mesmo em meio a lutas, fica esperto. Fica esperto. Por quê? Porque daquilo que eles estão colhendo, você vai colher também. Você acredita nisso, apóstolo? Acredito. É desse jeito? Gente, o negócio é sério, desse jeito mesmo. Né? Aquilo que ecoa dos líderes vai ressonar nos seus ouvidos, na sua casa, na sua família.
Se as portas estão fechadas para os líderes, você pode acreditar, as portas estarão fechadas para você. Isso é fato. Tem gente que mete a boca em cobertura, apóstolo, mas Deus quer que cada um esteja em uma cobertura. Cada um está numa igreja, cada um está no ministério, cada um está vivendo uma história. A gente tá vivendo Quer falar aqui? Eu vou pegar as coisas da sua A mão. gente está vivendo num tempo, gente, em qual eu vejo... Cadê? Tá ali? Só olhar, tá aí. Gente do céu, não tô vendo nada aqui. Você tá de óculos. Tá bem Olha claro. lá. Tá certinho. Estão vendo aí, gente? A gente está vivendo num tempo em qual nós vemos muitas pessoas desigrejadas, né? Alguns que falam que não precisa nem ir para a igreja. Na verdade, a igreja somos nós, mas o Senhor ama a igreja, né? Desde o princípio, algumas pessoas falando contra a cobertura espiritual. Alguns até mesmo cometidos com o espírito de rebeldia. Não preciso de igreja, não preciso de cobertura, não preciso de pastores, né? Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Então você deve orar, porque eu digo para vocês que ainda existem homens e mulheres de Deus na face da terra compromissado com o Evangelho, compromissado com o Senhor e obediente, tá? Não estou falando isso aqui para falar de nós, estou falando que existem homens e mulheres em todo lugar da face da terra. Sim, em todas as cidades também. Que ainda tem compromisso com o Senhor, que ainda teme ao Senhor. Então você deve orar, estar debaixo de uma cobertura. Tem ministério que tem igual ali na frente assim, apóstolo. Mostra lá. Né? Bloqueado para você passar. Só tem pedra. Sim. Né? Não vai dar para passar. E tem outros ministérios que fazem pontes. Tem ministérios que as pessoas sobem por cima das nuvens, pelas dificuldades. Todo mundo passa por problemas, dificuldades, pandemia, né, amor? Sim. Só que Jesus prometeu que nós seríamos mais do que vencedores. Em Cristo. Então é bem legal esse assunto de cobertura espiritual, porque nós precisamos, né, de pessoas que nos ajudem, que orem por nós, que intercedam, né, que a gente, muita gente que não quer, olha aí, ó, não quer andar com outras pessoas, querem andar no reino, né, sozinha. E tem outros que ainda, além de não querer, ainda fala da igreja, fala mal de cobertura, né? E você pergunta, qual igreja que você é? Não tenho. Quem é o teu líder? Não tenho. Por que Jesus falou que ele era o bom pastor, nós deveríamos ser pastores, ele levantou pastores? Porque ele quer que pastores sejam instruídos pelo Espírito Santo para carregar as outras ovelhas que não são tão conectadas com o Espírito, não são tão espirituais. Tem ovelha espiritual? Tem, mas a maioria não é espiritual. Você já viu, apóstolo? Sim. Que a maioria das pessoas, elas são carnais, queridos. Aí o que Deus faz? Uma pessoa se destaca em oração, em conhecimento, em conteúdo, para quê? Para direcionar as outras. Ora mais, né? Por que Deus bolou? Chamada, né, Por que Deus bolou o dízimo, apóstolo? Para que os pastores não precisassem trabalhar. Para que haja alimento na minha casa. Tem gente que não entende. É que o pastor possa buscar o dia inteiro, para quando chegar de noite na congregação, ele tem algo do trono para passar para as pessoas. E tem gente que faz maior bagunça com isso e não entende. Deus pegou um cara lá no meio e falou, ó, você não vai trabalhar para o homem, vai trabalhar só para mim. E isso quer dizer santo, né? Santificado por Deus, separado por Deus para propósitos divinos. Tem gente que não entende, não quer entender, pega tudo quanto é ensino errado da internet. Ô glória, sabe? Então para que Deus faz isso? Para que Deus levanta um líder espiritual? Para que as pessoas possam seguir. Como é que era com Moisés? Você pode querer dizer ao contrário, não tem escapatória, porque a Bíblia é real, né? O que acontecia com Moisés? Moisés, você vai separa o povo, né? Em grupos de tantos números, levante líderes para eles. Por quê? Porque o povo nasceu para ser liderado, sabe? O povo não nasceu para andar sozinho, né? Você vai numa empresa, já viu empresa sem um gerente, né? Sem alguém lá que manda, vira uma bagunça, porque o ser humano, cada um quer andar para um lado. Então por isso que tem igreja, tem pastor,
Tem aquele cajado do pastor, porque a ovelha sai do caminho, o pastor puxa, né? A ovelha sai do aprisco, o pastor larga as outras, vai atrás. Tem um responsável, né? Ah, agora só coisas boas para o pastor? Nada. Difícil coisa é ser pastor. Difícil coisa é Deus te chamar para ser um líder espiritual. Ele vai te colocar a responsabilidade de muitas famílias, de muitas almas para você. E você vai ter que dar conta delas para o Senhor. E isso não é qualquer coisa. O Senhor te cobra. O Senhor te fala: ei, tal fulano não veio, tal fulano está longe, tal fulano desviou. Esses dias nós vimos uma pastora que estava lá, dançando funk lá em Maringá. Quer dizer, cadê o líder dela para ir lá buscar ela? Falou: filha, você teve um problema? Não arrebentando essa pessoa, né? Vamos voltar, que aí tá complicado? Então tá, vamos lá. Pera aí, queridos. Tá, então o que eu quero dizer? Quando a pessoa se desvia, aí não tem o pastor. Ah, não tem o pastor que vai lá e aluga a igreja no nome dele, um lugar, e peita, né, os cultos e tá lá no mesmo horário. Você tem que orar pelo seu pastor, você tem que orar pela cobertura, você tem que orar por aqueles que estão lá pelejando por você. Olha que lugar chique nós chegamos. Tem lugares que vai estar assim, ó. Tá? Pedras e água para você passar. Aí uns param e voltam. E o pastor fala: não, gente, dá para dar a volta por lá, ó, tem uma ponte lá, vamos continuar. Então ele vai motivar as pessoas, né? Então cuide para saber de que teto você entra, onde você tá. Dá para viver sozinho? Não. Sem igreja, sem cobertura? Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Não foi isso. E o pior, gente, tem muitas pessoas que elas ainda além de não querem debaixo de uma liderança, de uma cobertura, ainda falam mal de liderança, né? Sim. Mas liderança é constituída por Deus, cobertura é constituída por Deus, né? A gente vê nesse tempo um tempo muito difícil, a gente tem que orar, buscar muito discernimento no Senhor, porque é um tempo assim, qual a rebeldia tem tomado o coração de muitos, né? Eu lembro você lembra quando a gente nem pensava em cobertura, veio um amigo nosso, sim, o Leandro Spence, falou: gente, Deus está falando claramente que vocês têm que dar cobertura e tal. Verdade, né? A gente nem queria e nem sabia para que servia direito. Aí nós fomos pedir confirmação para Deus e Ele deu, né? Centenas de pessoas e falou: vocês têm que cuidar dessas pessoas, vocês têm que orar por elas, subir monte. Foram 85 subidas ao Anhangava. E por que a gente não queria? Porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade. Quando você dá cobertura espiritual, tem pessoas achando que cobertura espiritual é brincadeira, não é. Tem pessoas querendo dar cobertura espiritual visando só dinheiro, e não é isso, o propósito não é esse. A cobertura é você se colocar na frente das pessoas, né? Este é o propósito, você guerrear por elas, batalhar pela causa delas, ajudar elas, né? Incentivar elas, impulsionar elas. Impartir com elas, ensinar elas a guerrear, mentorar. Isso, tem a mentoria agora da apóstola Nilcélia para as mulheres. Aí, mulherada, né? vamos que vamos. Só para as mulheres, né? Só para as mulheres, tá? Então você quer fazer parte, o Senhor nos deu essa ordem para esse tempo. Entre em contato com a gente tem nosso grupo da mentoria. Você pode estar ali. Mas o telefone é diferente, tá? Você volta no vídeo, mas o telefone é direto com a apóstola, né? Isso aí. 41-997-20... 44, perdão. 99720-8792. Isso aí, tá? E não estamos falando isso aqui disso porque, por isso, né? Não, mas eu lembrei de falar. O Senhor falou pra gente estar falando sobre isso, né? Então, que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, buscar muito discernimento do Senhor. Né? E vamos andando ali. Estar assim, né, debaixo de uma cobertura abençoada. E eu torno a dizer, talvez você se decepcionou com alguém, com alguma cobertura, mas eu quero dizer que ainda existem homens e mulheres de Deus na terra, né, que têm compromisso com o Senhor. Então se associa a eles, se alia a eles para que você venha a ser abençoado. Não anda sozinho não, porque o Senhor, sozinho é uma presa fácil também, né, apóstolo? Nem o Senhor Jesus quer que nós venhamos andar Jesus sozinho. não andou sozinho? Não. Ele deixou pra gente, né, o modelo. Nós somos igual gaivota, gente, tem que andar em bando. Quer que seja. Eu não vou lá não, eles estão indo lá na... Então, só mais um pouquinho. Na verdade, eu não vou ficar aqui, não quero ir lá não, gente. Olha aí. Eu vou lá na beiradeira.
Tá bem, querido? Então, cobertura espiritual é uma coisa boa se ela for aberta, para você crescer. Jesus cobriu assim, ele falou, ó, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Sim. Né, apóstolo? Tem gente que bloqueia os membros de crescer, sim, bloqueia os trabalhos. Olha só, aqui ó, é muito profético isso aqui, gente. A gente tá aqui na beirada da praia. E olha aqui, aqui que colocaram essas pedras aqui? Para que a água não viesse, né, amor? Até pra cá, ó. Pelo jeito ela já veio aqui. Então essas pedras foram colocadas aqui como uma barreira, né? Uma proteção, né? Assim é, né? Assim é na vida de muitos, né? Como a gente sempre fala, a cobertura ela pode tanto te impulsionar como te prender, né? Tem muitos líderes que colocam assim, pedra, falam, não vai fluir não, não vai fluir, não vai ser mais do que eu. E na verdade o desejo do coração daqueles que dão cobertura, que é nascido de Deus mesmo, que é nascido do Espírito, tem que ter o desejo que o seu mentorado, o seu discípulo flua mais, faça mais do que você faz, né? Esse é o desejo, porque foi assim que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Ele diz, olha, vocês farão obras igual eu fiz e ainda maiores, né? Se vocês Ele estava impulsionando. Ele estava impulsionando, ele estava ativando, ele estava dizendo, além daquilo que eu fiz, vocês vão fazer, vocês podem, né? Então, às vezes, muita cobertura, muitos líderes fazem isso aqui, ó, coloca barreiras, né? Não vai operar sinais. Sim, para que não venha fluir, que as águas não fluam, né? Não quero que entreguem profecia na igreja, porque ele mesmo não entrega às vezes, né? Sim. Amém, queridos? Então, avante. Outra coisa, para fechar o vídeo, esses dias vimos um papo aí de pessoas falando que a gente pede cordeiros para impartir. Isso é mentira muito grande. Nós fizemos 72 treinamentos na base, 185 fora dela e 32 encontros de leoas, né? Nunca nós pedimos nada para impartir. Sim. Só que a gente não vai deixar de pregar, tá? Honra. Que a unção que você respeita, que você honra, é a unção que Deus libera sobre você. Sim. Se um copo de água para um profeta já gera galardão, gera presente, você imagina honras. Então nós sempre honramos todos os que foram pregar para nós, impartir conosco, liberar sobre nós, né, apóstolo? Sim. E continuamos a honrar. Então a gente entende, se na Bíblia diz que se um copinho de água já tem retorno da vida do profeta, você imagina com verdadeiro respeito, sim, com verdadeira honra, sim, tá? Então o próprio Deus diz, deem honra para quem tem honra, deem coisas boas para aqueles que vos ensinam. Gálatas 6, 7, só ler. É, sim, bíblico. Reparta os seus bens com aquele que o instrui. Desculpa, fala. Não, e isso aqui, gente, também não é uma justificação, né? Não, e nenhum pedido. Não, isso aqui é um esclarecimento, porque a gente tem um ministério também, né? E o ministério, ele é muito sério. Aquilo que Deus deu pra gente é algo que a gente tem que cuidar mesmo como um presente, algo precioso vindo de Deus, né? Então, às vezes as pessoas falam aquilo que elas querem, que elas não sabem, né? Nós subimos ao monte 10 dias, nós fizemos uma campanha de rompimento e nós levamos os tálets ali, né? E a gente consagrou, né, apóstolo, os tálets para aqueles que queriam entrar na campanha com a gente, né? Porque a gente subiu 10 dias, né? Foi um sacrifício terrível, né? Sente dores nas panturrilhas até hoje. Né? Já vamos fazer outra de 4 dias, sim, né? 9 quilômetros por dia, 1.500 metros de altitude. Então, assim, e 800 quilômetros de carro para chegar lá e voltar em 10 dias, né? Sim, que 80 por dia. Então, gente, a gente fez a campanha. Quem quer entrar com a gente entrou, quem queria entrar, a gente falou. Você colaborando também como oferta, você ajudar no propósito do mezanino, da base, né? Com o Talit. Então, que já está construído, que já está construído para a glória de Deus, né? Aleluia, então as pessoas, elas falam aquilo que elas querem falar, né? A gente tem que tomar, eu dou um alerta também, gente. Trocar de braço. Tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que a gente fala, né? E tem que saber o que é, o que não é, né? Porque a gente às vezes toca na vida de pessoas, de homens e mulheres de Deus que não é para tocar. Então a gente tem que ser bem vigilante, né? Bem vigilante para a gente ser abençoado. Ontem nós andamos quantas horas de carro para chegar aqui? 15. Saímos 5 horas da manhã, chegamos aqui 8 horas da noite. Sabe, mas nós tem uma missão de 2 dias aqui, né, apóstolo? Né? Vamos cumprir. Né? Não pedimos nada para ninguém, estamos aqui. Então, vai ter a Conferência do Espírito Santo em Saquarema. Queridos, a gente vive para isso. O Comando Águia está bem, crescendo cada dia. Encontro de leoas
bombando, foi o mais Fevereiro. forte que teve, não foi? Sim, O mulher. mais forte de todos. Depois de 10 dias de subida na Angaba, pegou fogo. Você não viu os vídeos? Olha aí no canal, Sim. né? E dia 26 e 27 de fevereiro vai ter o próximo. Sim. Tá bem, queridos? Então, tá indo tudo bem. Ninguém tá preocupado, né, amor, com nada, mas esclarecendo pra turma aqui que é bom, tá? Você tá em comunhão, você tá andando com pessoas, porque se você tiver fraco, alguém te levanta, né? Você vê até o casamento é feito em 3, não é 2, né? Sim. É o casal e o Senhor. Então por quê? Quando um tá fraco, outro socorre. A vida é assim. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em União. união, querido. União, comunhão é. Amém? Sim. Continuar. Então que Deus te abençoe. Até o próximo. Sim, gente. Shalom. Amém? Tchau, Beijo no tchau. coração. Tchau, tchau.